Livro Memórias do Padre Germano. Comunicações recebidas pelo médium falante Eudaldo Pagés. Escrito por Amália Domingos Soler. Capítulo 4. Julgar pelas aparências. Senhor, quando chegará o dia em que poderei deixar este vale de amargura? Tenho medo de permanecer na terra. A ilusão das experiências sociais me oculta os abismos do crime e temo cair. Quando um ser desconhecido se prostra diante de mim e me conta sua história, sinto frio na alma e exclamo com angústia: outro segredo, outra nova responsabilidade sobre as muitas que me angustiam. Acaso sou perfeito? Tenho mais luz que os outros, para que assim me obriguem a servir de guia a alguns, cegos de entendimento? Por que essa distinção? Se eu senti como eles, se eu tive minhas paixões mais ou menos oprimidas, se eu me vi necessitado de fugir do contato do mundo, para que meu coração parasse de bater, porque esse empenho em querer que a frágil argila seja forte como as rochas de granito? Povos ignorantes que viveis entregues à vontade de alguns míseros pecadores, não sei quem é mais digno de compaixão, se vós que vos enganais julgando-vos grandes, ou nós que nos vemos pequenos. Senhor, por que nasci na casta sacerdotal? Por que me obrigaste a guiar pobres ovelhas, se não posso guiar a mim mesmo? Senhor, tu deves ter outras moradas, porque na terra se asfixia a alma pensadora, ao ver tanta miséria, tanta hipocrisia. Eu quero ir por bom caminho, e em todas as sendas encontro precipícios para neles cair. O sacerdote deve ser sábio, prudente, observador, reto em seu critério, misericordioso em sua justiça, severo e clemente, juiz e parte ao mesmo tempo. E o que somos na realidade? Homens falíveis, fracos e pequenos. Meus companheiros me abandonam porque não quero me proclamar como eles impecável. Dizem que defraudo os interesses da igreja. E por acaso a igreja precisa dos bens da terra? Necessitará a igreja de Deus os míseros dons dos filhos do pecado? No templo do Eterno não são necessárias oferendas de metais corruptíveis. Com o incenso das boas obras das grandes almas, perfumam-se os ambientes imensos da Basílica da Criação. Senhor, inspira-me. Se eu for pelo mau caminho, apieda-te de mim, porque meu único desejo é adorar-te na terra, amando e protegendo meus semelhantes, e continuar amando-te em outros mundos, onde as almas, por suas virtudes, estejam mais perto de ti. Estou aturdido, a reprovação geral se levanta contra mim. Só 2 seres me bendizem nesta ocasião. Perdoa-me, Senhor, se fui culpado, mas para que duvidar, se tu estás comigo? Tu não queres templos de pedra, porque tu tens teu templo na consciência do homem. Por mim não te haveriam de erigir uma soberba abadia, onde algumas mulheres teriam rezado por costume, e algumas delas teriam te acusado de injusto,
porque em teu nome as haveriam sacrificado no mais maravilhoso de sua juventude. Conventos, conventos, antessalas dos sepulcros, em vossos claustros se vive sem viver, e Deus criou a terra para todos os seus filhos. Eu recordo minha infância, vejo em minha mente os monges silenciosos, cadáveres galvanizados, múmias insepultas, e sinto frio na alma, muito frio. Nos conventos, quando se cumpre o que se prescreve em a ordem monástica, vive-se contrariando a lei natural. Quando se quebram os votos, é preciso enganar o mundo e faltar ao juramento contraído? Nunca prometa ao homem mais que aquilo que racionalmente possa cumprir. Minha cabeça arde, as ideias em violenta ebulição parece que querem quebrar o estreito molde de meu cérebro. Eu preciso me ver, preciso ver traçado no papel meu pensamento, e tu, manuscrito querido, serás meu confidente. Eu te direi porque sofro, eu te contarei como no retiro de minha aldeia as lutas da vida me perseguem. Há 20 anos vieram me buscar para ouvir a confissão de um jovem nobre e opulento barão de G, e que estava próximo da morte. Quando entrei no aposento do moribundo, uma dama ricamente vestida estava ajoelhada ao pé do leito. O doente, ao me ver, disse com voz imperiosa: "Saia, senhora." E quando ficamos sozinhos, aliviou sua consciência, dizendo por fim: "Não posso jurar, mas tenho quase certeza de que estou morrendo envenenado, e creio que minha mulher é a autora do crime. Deixo uma filha que não sei se é minha filha, mas o feito está. Não quero escândalos depois de minha morte, porque de qualquer maneira Deus me vingará. Nem quero deserdar uma criatura que não sei se algum laço a une a mim, e que de um modo ou de outro é inocente. Deus tenha misericórdia da vítima e dos assassinos." E expirou em meus braços aquele desventurado que morreu duvidando, sem se atrever a condenar. Sua jovem viúva demonstrou uma dor extrema e gastou grandes somas em luxuosos e repetidos funerais. Algum tempo depois, contraiu um novo matrimônio, sem que por isso deixasse de celebrar todos os anos exéquias em memória de seu primeiro esposo. Vinha com frequência ouvir a missa que eu celebrava quando os pássaros dizem glorificado seja o Senhor, e ficava sozinha rezando com fervorosa devoção. Em particular, no verão, não faltava nem um único dia à missa do alvorecer, pois vivia perto de minha aldeia, em uma fazenda magnífica. Sua filha mais velha recebeu de minhas mãos pela primeira vez o pão da vida, e sempre que via aquela menina, eu me lembrava da confissão de seu pai. A inocente Raquel me dava pena, porque em suas infantis confissões se queixava de que sua mãe não lhe demonstrava nenhum carinho, e ela, ofendida, também não a podia amar. Eu, que sempre fui avesso a receber a confissão de qualquer um, da mãe de Raquel, a baronesa G, desejava ouvir sua história. Meu coração pressentia algo terrível naquela mulher. Para o mundo ela era um modelo de virtudes
e pouco a pouco tornou-se tão devota que passava horas e horas na igreja de minha aldeia. Raquel foi crescendo e a pobre jovem vivia completamente sozinha. A desventurada se lamentava de que sua mãe não a amava e que havia momentos em que, ao brigar com ela, dizia que a odiava. E seus irmãos, seguindo o exemplo da mãe, também a tratavam mal. E o esposo de sua mãe era o único que se mostrava carinhoso para com ela. Mas era um homem de caráter fraco, absolutamente dominado por sua esposa, e Raquel era, em resumo, a vítima de todos eles. Mas, como para todos os seres há um dia de sol, Raquel veio um dia me dizer que amava e era amada. Um jovem escultor lhe havia pedido que se unisse a ele pelos laços do matrimônio. Mas ela temia que sua mãe soubesse, pois, segundo havia entendido, estava destinada a ser esposa de Deus, e ela preferia a morte a entrar no claustro. Pedia-me amparo para não ser sacrificada e disse que cederia sua fortuna à mãe se a deixasse se unir ao escolhido por seu coração. É obrigação do mais forte ser protetor do mais fraco. E eu prometi a Deus salvá-la da cilada que, segundo ela, estavam lhe preparando. Suas suspeitas não eram infundadas. Logo correu a notícia de que a exemplar baronesa de G ia reedificar uma antiquíssima abadia e uma das noviças da nova comunidade seria a primogênita da devotíssima fundadora. Ao saber da notícia, escrevi à baronesa pedindo-lhe uma entrevista na reitoria, e ela compareceu prontamente para ver o que eu desejava. Talvez pela primeira vez olhei fixamente para uma mulher, mas olhei-a para ler em seus olhos o que se passava em seu coração. Não acreditava que sua extrema devoção fosse resultado de um grande fervor religioso e, infelizmente, não me enganei. Quando chegou à igreja, mandei-a subir a meu gabinete, convidei-a a sentar. Sentei-me em frente a ela e lhe disse: sempre evitei receber confissões de alguém, mas a força das circunstâncias me obriga hoje a lhe pedir, em nome da religião que professo, em nome do crucificado, que faça comigo uma confissão. Não vim preparada para tal ato, respondeu a baronesa com certo desconcerto, posto que não fiz exame de consciência. Não é necessário, senhora, isso é mera formalidade. Para um pecador dizer o que sente não necessita mais que boa vontade. Cada um tem memória suficiente para se lembrar de todos os desacertos que cometeu na vida. A baronesa empalideceu, conteve um suspiro e não me respondeu, e eu prossegui dizendo: sei que a senhora vai reedificar a arruinada abadia de Santa Isabel. É verdade, respondeu ela. Quero que a juventude tenha um novo albergue para fugir das tentações do mundo. E dizem que sua filha Raquel será uma das noviças da nova comunidade. Sim, porque em nenhum lugar estará melhor que lá. E foi consultada a sua vontade? Os filhos bem-educados têm a obrigação de querer o que querem seus pais, desde que não sejam contrariadas suas inclinações particulares e que seu organismo e temperamento possam se adaptar ao tipo de vida que lhe querem impor. E Raquel, menina fraca e adoentada,
se for trancada em um convento, logo entregará sua alma ao Criador. Acreditas nisso? Não me parece que seja tão delicada e creio que lhe falta a sujeição de um convento. Pois eu acredito que Raquel é sensível e por isso quis lhe falar, porque tenho a obrigação sagrada de velar por ela. Pois se a senhora é mãe de seu corpo, eu sou o guia de sua alma. Eu pus em seus lábios o pão da vida espiritual. Eu lhe falei de Deus. Sou o confidente de seus angelicais segredos e sei que a alma dessa menina não serve para a clausura. Pois eu, pode-se dizer, replicou baronesa em um tom contrariado, que desde que ela nasceu fiz voto de que não fosse para o mundo, e o voto que se faz se deve cumprir. Mas esse voto não é válido, senhora. Prometeu a Deus um ser que não lhe pertencia, porque não sabia o que amanhã pensaria sua filha, e Deus não quer o sacrifício de seus filhos, Deus quer apenas felicidade deles. E que maior felicidade que servi-lo e amá-lo? E ele não pode ser servido e amado em todas as paragens da terra, sem escravizar uma pobre jovem que precisa, como as flores do sol e do ar, para viver? O Senhor não parece sacerdote, replicou ela com certa raiva. Por que não pareço sacerdote? Porque não tento explorar sua devoção e me oponho a que erga a abadia e principalmente a que Raquel faça parte da comunidade? Porque sei muito bem que a alma dessa menina não nasceu para a aridez de um claustro. Ela é doce, carinhosa, expansiva. É um ser que Deus destinou para ser um modelo entre as mães de família. Pois eu a consagrei a Deus e só a Deus servirá. Naquele momento, não sei o que aconteceu comigo. Eu me senti crescer, senti-me revestido de certo poder espiritual. Julguei-me naqueles instantes um enviado de Deus. Não sei que anjo me inspirou, mas uma força estranha, uma potência desconhecida transfigurou meu ser. Deixei de ser, naquele instante, o paciente e sofrido pastor que sorria sempre ao ver as travessuras de suas ovelhas. Senti minhas têmporas pulsarem com violência inusitada. Parecia que uma mão de fogo se apoiava em minha fronte. Em meus ouvidos uniam 1000 palavras confusas e incoerentes. Estendi minha mão direita, levantei-me possuído de um terror e um espanto inexplicáveis. Pareceu-me ver sombras de noviças que fugiam em debandada. Aproximei da baronesa, apoiei minha mão em seu ombro e com uma voz oca que parecia o eco do sepulcro, disse a ela: escute um ministro de Deus, e ai da senhora se atrever a mentir. Ela olhou para mim e não sei o que li em meus olhos, pois teve que baixar os seus, dizendo com voz transtornada: que quer? O Senhor me causa medo. E a infeliz pecadora começou a tremer. Não tema, disse, só quero o seu bem. Ou melhor, não sei quem o quer, porque alguém murmura em meu ouvido que vou lhe dizer. Sua devoção, seu misticismo, seu fervor religioso tem uma base. Sabe qual é? Qual? Disse ela com voz abafada. O remorso. O que o senhor está dizendo? Balbuciou tremendo. Eu repito, repliquei com voz profundamente intencionada. A causa de seu fanatismo religioso é o remorso. Há 20 anos recebi a última confissão de seu esposo e ele moribundo. Escute-me bem, senhora. Não perca nenhum acento de minhas palavras. Confiou-me o nome de um assassino. A senhora está me entendendo?
Ele sabia de tudo, tudo, até o menor detalhe. Ela olhou para mim, leu em meus olhos seu nome e perdeu os sentidos. Mas minha mão direita tocou sua fronte e minha voz profética, naquele momento, lhe disse com vigorosa entonação: desperte! E aquela desventurada abriu os olhos com espanto e quis se prostrar aos meus pés, mas eu a detive dizendo: escute, sei sua história e segui passo a passo a espinhosa senda de sua vida. A senhora se casou mais tarde com o cúmplice de seu crime. Raquel, como fruto da primeira falta, lhe recorda constantemente uma parte dos desacertos. Seus outros filhos, nascidos em legítimo matrimônio, não lhe causaram remorso, mas essa pobre menina, que leva um sobrenome que não é o seu, a atormenta sem dúvida. Talvez veja a sombra do morto que a persegue onde quer que vá e pense em aplacar sua ira, mandando celebrar missas em sua memória. E agora quer erguer um convento com o dote usurpado de Raquel e enclausurar longe da senhora esta menina inocente para não ver constantemente o fruto da primeira falta. E acredita que com esses atos de falsa devoção Deus a perdoará? Não, a senhora poderá enganar os homens da terra, poderão os iludidos tomá-la por santa, mas para Deus de nada servem as comédias religiosas. Não cometa um novo sacrilégio, não sacrifique Raquel. Ela ama e é amada. Deixe-a ser esposa de um homem que Deus já tem por esposa a criação. Não confesse tudo é inútil, pois leio sua vida passada no livro de seus olhos. Basta vê-la para sentir uma profunda compaixão, pois embora aparente ser bem-aventurada, uma velhice prematura enfeia o seu corpo. E sempre que a via ajoelhada no templo, me compadeci da senhora, porque por um momento de insensatez viverá uma vida de martírio. A cada dia quer ser mais devota, sem dúvida, porque a cada dia se reconhece mais culpada. Faça o que Deus lhe ordena, concorda com o casamento de Raquel e empregue sua grande fortuna, que ela com prazer lhe cederá para erguer um hospital e socorrer uma centena de famílias pobres. Assim a senhora fará duas boas obras, empregará em obras beneficentes o que não lhe pertence e não sacrificará um ser inocente que não cometeu mais delito que recordá-la de sua primeira queda. Ela olhou para mim e não soube o que responder. Levantou-se e tornou a cair em sua cadeira, querendo sufocar seus soluços, mas eu lhe disse: chore, pobre mulher, chore, que com lágrimas rezam os que, como a senhora, esqueceram o quinto mandamento. Então aquela mulher deu vazão a seu pranto e eu a deixei chorar livremente, dizendo, enfim: jure que fará o que lhe pedi. Jura que rogarás por mim? Respondeu ela abatida. Suas boas obras serão a melhor oração, senhora, mas fale, não temas. Há calado 20 anos e seu silêncio é seu verdugo. Não é verdade que sofre? Não é verdade que suas orações não conseguem levar a calma ao seu coração? Não, padre, não. Tudo o que disseste me acontece. Ele vive comigo. Raquel me assassina. Ela, quando nasceu, inspirou-me
o que não quero recordar, quando ele a acariciava e de repente a afastava de mim. Não sei o que então eu sofria, e quando ele a olhava com íntima ternura, então sofria mais ainda. E quão certo é que a mulher caída só se levanta para cair de novo. E eu caí no abismo do crime. Depois, quando a bênção do sacerdote me uniu ao meu novo esposo, pensei que descansaria, mas a esperei em vão. E para ser-te franca, em nada creio, porque a religião não me consola, mas tenho medo e me perco no caos da dúvida. E a senhora passa pela dama mais devotada desta comarca. O que é julgar pelas aparências? Eu lhe repito, não consuma sua iníqua obra sacrificando um ser inocente. Pensa, padre, que Raquel é filha do pecado. Pensando assim, todos os vossos filhos são, Senhora. Pensa que seu casamento é válido perante Deus? Se há recebido por puro formalismo a bênção do homem, as uniões sacrílegas nunca são abençoadas por Deus. Os livros sagrados dizem que as faltas dos pais cairão sobre os filhos até a 5ª geração. E a razão natural também compreende que o ser inocente está livre da herança do pecado. Deixe que cada um dos vossos pobres filhos escreva a sua história e não aumente sua culpa sacrificando Raquel. Ela me prometeu que cumpriria meu desejo e o cumpriu, com a condição de que Raquel cedesse sua fortuna em benefício dos pobres, caso não quisesse professar. Raquel, aconselhada por mim, concordou contentíssima e, sorrindo de felicidade, me apresentou seu amado da alma, dizendo docemente: abençoa-nos, Padre. E eu os abençoei com toda a minha fé, com todo o meu amor, e estreitei meu coração o jovem casal que por um milagre pude salvar de uma infelicidade certa. A baronesa dividiu o dote da filha entre a construção de um pequeno hospital e o auxílio a 100 famílias. Isso a santificou aos olhos do mundo. Todos dizem que é uma santa, passa mais tempo na igreja que em casa, e como as palavras voam no ar, dizem que eu a fiz desistir do plano de erguer a abadia e que eu apadrinhei a união de Raquel com o amado de seu coração. E que, portanto, eu tirei da igreja uma casa de salvação. E se ontem alguns de meus companheiros me odiavam, hoje, se o pudessem fazer impunemente, far-me-iam viajar rumo à eternidade. E as recriminações chovem sobre mim e me dizem que sou um mau sacerdote, que penso mais nas coisas da terra que nos interesses do céu, que sou um pastor descuidado, que deixo que minhas ovelhas se descarriem, e eu, Senhor, em certos momentos duvido de mim mesmo, mas depois reflito e digo: o que teria sido melhor? Erguer o convento e fazer entrar nele uma pobre menina que viveu morrendo? E no momento de sorrir, no bendito instante de ser feliz, arrebatar-lhe violentamente a felicidade e enterrá-la em um claustro onde teria acabado de morrer, amaldiçoando uma religião que a havia condenado ao martírio e lhe havia dito: morra, porque esta é a minha vontade? Que teria sido melhor, repito, destruir as crenças de uma alma jovem e confiante, ou cooperar para a sua felicidade
unindo ao homem que a adora e criando uma família feliz? Já há casas de reclusão suficientes. Muitas incontáveis são as vítimas das tiranias religiosas. Feliz de mim se pude arrebatar um Marte do lugar do sacrifício. Não me importa que me apontem o dedo e que digam que meus conselhos afastam do bom caminho os servos do Senhor. Se em Deus tudo é verdade, não devemos lhe oferecer falsas adorações. Consagra-se a penitência à alma lacerada, que realmente necessite do isolamento para pensar em Deus. Mas a mulher jovem, a que ama e é amada, que forme o sagrado altar da família e ensine a seus doces filhos a abençoar a Deus. Senhor, dizem que tirei uma casa de tua igreja, mas eu creio que aumentei tua propriedade, porque tua graça entrou nas choças dos desventurados, que receberam uma grande esmola em teu nome, e os doentes, os desamparados. Não é essa tua verdadeira casa, Senhor? Tua casa é onde o faminto e o sedento aplacam sua fome e sua sede, onde o nu encontra abrigo, onde o atribulado acha consolo, onde o espírito errante recebe útil conselho. Esta é a verdadeira casa do Senhor, onde se faz o bem pelo bem em si. Não é preciso erguer casas para rezar rotineiramente, pois para rezar com a alma todos os lugares são bons, desde que o homem eleve seu pensamento a Deus. Perdoa-me, Senhor, tu lês minha mente, todos me acusam. No tribunal da terra sou julgado como um mau sacerdote, mas tu és a verdade em si. E eu quero que os homens te adorem em espírito e em verdade.